Alô, meu povo, 20 horas e cá estou eu. Cadê o pessoal entrando? A Adriana já tá por aqui, vamos aceitar e vamos falar um pouquinho. Acenar? Eu acenei, eu aceitei. Gente, há muito tempo que eu não apareço por aqui, eu acho que eu não aceitei a Adriana. Agora a Adriana vai entrar. Bom, gente, oi, Adri, Olá, boa boa noite. noite. Só dar uma ajustada aqui na câmera para não ficar, como eu estou embaixo, né, para não ficar mal enquadrada. Gente, essa é a nossa primeira Quanto tempo, né? 2022. Tem tempo que eu não apareço por aqui, tô até nervosa. Bom, tem muita gente nova, a gente tá com muito seguidor novo aí, chegando em quase 580 mil seguidores. Para quem não me conhece, eu sou Marta Lutz. E a nossa psicóloga convidada hoje é a Adriana Rosenovics. Falei certo? Quase, quase. Adriana Rosenovich. A Adriana Rosenovics. E a gente vai hoje falar de um filme, a gente vai analisar pelos aspectos psicológicos dos personagens, o filme. Entrando aí na vibe do Oscar, O Ataque dos Cães, que eu acho que tem muito conteúdo pra gente trazer. É um filme que eu acho que não agradou assim muita gente, mas ele desperta muita curiosidade, ele é muito intrigante, né? Ele traz muita virada, assim. Então, assim, é um filme que é bem interessante. Eu acho que foi até sugestão da nossa psicóloga. E eu tem muito para falar sobre ele hoje. Então, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre esse filme aí. Quem tiver perguntas, dúvidas, pode ir mandando que eu vou prestando atenção aqui. E na medida do possível, para não cortar a Adri aí no raciocínio dela, eu vou tentando introduzir as perguntas. Mas o ideal é que a Adriana desenvolva, né, o conteúdo para não perder aí a linha de raciocínio do filme. Vamos lá então, Adriana, tá pronta para o desafio? É, Primeiro, boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. Gosto sempre de estar aqui, né? Eu acho que analisar personagem de filme é sempre uma riqueza gigante. Tem até na página de vocês do YouTube, né, que eu fiz análise do Precisamos Falar sobre Kevin, que é o maior sucesso, né? Várias pessoas mandam direct, te vi na página, acho tão bacana. E aí eu sugeri esse filme de hoje, O Ataque dos Cães, por uma coisa que eu acho incrível, que é a possibilidade de diversas interpretações. Eu acho o filme maravilhoso porque ele é muito sutil. Ele não é óbvio, ele não é evidente nas intenções, né? Ele sugere coisas e a gente fica meio confuso, assim, tipo, gente, será? Né? Vai dando essa sensação de será que é isso? Será que eu entendi direito, né? O que está acontecendo? Você fica o tempo todo sentindo que tem alguma coisa para além do que está sendo dita, né? Então isso é muito legal, me instigou bastante. E eu acho que é uma análise tão rica. Eu escrevi muitas e muitas e muitas páginas aqui e eu espero conseguir falar sem ficar uma coisa maçante. Então, Marta, você que consegue acompanhar melhor os comentários, observando as perguntas, me interrompa quando for necessário. Eu acho que essa troca é importante, até porque eu vou trazer várias possibilidades de olhar para o mesmo fato, né? Eu acho que não tem como a gente dar uma versão, né? Quem sou eu para dar uma versão do filme? Mas eu acho que o mais interessante é a gente conseguir observar, descortinar um pouco o que pode estar ali naquelas cenas, naqueles personagens. E aí, podemos começar então, já iniciando o filme. Aí já o Bom, pessoal saber quando entrar do que a gente está falando. Vai lá. pronto, ótimo. E aí eu tô até aqui com as minhas anotações, eu vou ler para tentar não perder a sequência do filme, né? Tentar ir falando como a gente sempre faz, né? Analisando por partes na maneira cronológica do filme. O filme já começa com uma frase que vai fazer muito sentido para a gente lá no final, que é quando ele fala:
Quando meu pai faleceu, eu só queria a felicidade da minha mãe. Que tipo de homem eu seria se não salvasse a minha mãe? Isso já é uma frase que já gera uma coisa, o que vem por aí, né? O que vai acontecer. E aí começa a aparecer a cena do rancho, do Phil com o irmão, e aí já começa a se delinear do que a história vai tratar, né? Começa já a relação do Phil com o irmão, que a própria relação, eu andei pesquisando, né, para poder falar aqui com vocês, e eu acho interessante que tiveram muitas interpretações, inclusive em relação a esses irmãos, né? O Phil tem aquele estereótipo do homem do Velho Oeste, né? Muito rude, muito grosseirão, muito tosco, é a tal da masculinidade tóxica que todo mundo está falando, né, que é muito presente no filme. O filme é ambientado lá em 1920, 1925, então tem todo um contexto que justifica aqueles personagens naquela coisa toda. O irmão do Phil, é George, né, o nome dele? Ele chama até ele de gordão aqui no início, acho que é George, né? Gordão. Chama ele de gordão, humilha ele o tempo todo, né? Já faz uma linha assim, né, mais arrumadinho, mas parece até meio incongruente com aquele ambiente todo, né? Com aquele cenário que ele está vivendo. Sai, meu cachorro tá aqui. E aí o Phil já começa humilhando o George, né? Ele vai, chama ele de gordão, aí você começa a já ver que tem uma relação ali esquisita. E eu acho interessante, isso eu já vou trazer para vocês, isso, gente, são interpretações possíveis, tá? Então, eu andei pesquisando sobre o filme e vi muitas interpretações. Uma que eu achei até interessante esse olhar, que aparece já o Phil enaltecendo o... Como era o nome dele? Branco... É branco ou é bronco? Bronco, né? Bronco, né? Bronco Henry, né? Ele começa enaltecendo, falando, né, tudo que ele aprendeu com o Bronco. Você já começa a ver aquela coisa da admiração. E o irmão do Phil, quando vê o Phil falando do Bronco, como se endeusando, né? Ele coloca ele como uma pessoa assim. Inclusive, ele tem praticamente um altar, né, do Bronco lá naquele celeiro. Ele coloca ele num pedestal. E aí o irmão, o George, já olha para ele com desconforto, né? Ele não concorda imediatamente com aquilo que o Phil fala. E depois a gente, ao longo do filme, vai ver que o Phil mantinha com esse Bronco uma relação homoafetiva, né? Ele tinha, não sei se efetivamente rolou alguma coisa, mas existia uma paixão homossexual por parte do Phil. Gente, desculpa, é porque o meu cachorro chegou ontem aqui em casa e a minha gata tá dando um pega nele. Inferno. E aí, tiveram algumas pessoas que falaram que o George ficou muito desconfortável porque a pessoa interpretou assim, o Bronco, que não era essa pessoa tão digna de ser idolatrada, já que ele iniciou sexualmente o Phil, né, pelo que dá para entender, né, ele diz que ele me salvou, que ele me protegeu, sei lá mais o quê. E aí, olha só o que levantaram, né? Que talvez o Bronco possa ter iniciado os dois irmãos sexualmente, possa ter rolado quase Eu falei, gente, a pessoa interpretou longe, né? Mas que aquele desconforto do George, ele não tinha a mesma opinião que o Phil em relação ao Bronco. Isso era visível, né? De que o Phil colocava o Bronco num pedestal, mas o George não concordava com aquilo. Aí falaram, talvez ele tenha iniciado sexualmente os dois irmãos, um gostou e, enfim, se apaixonou e tal, e o outro... E aí até fala, talvez por isso ele seja tão reprimido, ele sofreu um trauma. E aí já vem uma interpretação assim que eu falei, gente, faz até sentido, né? Uma interpretação que está muito para além daquilo, mas que parte de um fato que a diretora faz o tempo todo, que é sempre trazer uma sensação de que os personagens estão reprimindo alguma coisa. Você sente essa tensão no ar o tempo todo. Se né? não me engano, tem uma cena dos dois, eu acho que o Phil, ele fala pro George, você sabe o que ele fez pela gente? Ele fala alguma coisa assim. E realmente, assim, eu não tinha pensado nisso, porque entendi que ele estava falando mais na questão de ter ajudado eles a tocar ali, né, o rancho. Ensinado tudo para eles, né? Vendo por esse lado da interpretação, pode ser aquilo, você sabe, né? E ele não responde, né? O George
E ele sempre fica com um semblante assim meio de angústia, né? Ele passa um mal-estar com a situação. Ele não fala, o cara é bom pra caramba, né? O Bronco ensinou tudo pra gente. Quando o Phil fala, ele engole em seco, assim, né? Ele fica meio desconfortável. Então, pode ser uma hipótese também, né? Que o Bronco tenha ensinado muitas coisas para eles, além de serem vaqueiros e tocar o gado e etc, né? Enfim, essa é uma. Isso eu achei até interessante. Falei, gente, tem até sentido por algumas cenas do filme, né? Mas é uma interpretação que realmente está para além do que a gente está vendo ali. Mas está valendo. Eu acho que está valendo porque é isso, né? O filme ele faz a gente pensar em muitas possibilidades. E aí, a cena do filme, eles estão iniciando tocando gado, né? Eles vão tocar o gado para um outro local. E aí tem lá tipo uma pensão, né, onde a Rose trabalha, né? E aí a Rose representa tudo do feminino naquele universo machista, né? Você vê que ela também fica ali meio vulnerável no meio daquele bando de homem machista, ela tá ali servindo. Uhum. E aí, enfim, eles combinam de ir lá, e aí o irmão do Phil, você já vê que ele já tem uma dificuldade com o Phil. Ai, o Phil é muito... Ai, gente, olha, vê se eu aguento. Ai, que lindo. O Phil muito tosco, muito grosseiro, muito. E o irmão já faz. Até o jeito de se vestir é completamente diferente, né? Ele tem uma formalidade, uma educação que foge completamente ao que o Phil é, né? E é engraçado, né, que o filme ele mexe muito com isso, com os estereótipos. O Phil ele tem aquele estereótipo do homem bronco e é inteligentíssimo, porque ele fez, não sei se é filosofia em Whale, não sei o quê, e o irmão que é todo almofadinha, todo arrumadinho, que passa uma imagem de ser uma pessoa mais culta e sofisticada, não é, Chegou. né? É. Não é. E o Peter, que é frágil, magrelo, e você pensa, nossa, coitadinho do Peter, ele é uma pessoa frágil. Tem uma força emocional tremenda, né? Manipulou o Phil com toda aquela bronquice, né? Enquanto o Phil tem a força física, o Peter tem a força da inteligência, a força emocional. Então o filme ele traz muito essa questão dos estereótipos também, né? Do que a gente espera daquelas pessoas, de imagens que a gente cria quando a gente vê e que se você for ver atrás daquelas camadas que estão ali, daquelas máscaras, e aí a gente pode entrar até em conceitos de Jung, porque eu acho que ela traz isso muito forte no filme, do lado sombra e das máscaras que a gente usa para ocultar o lado sombra. O que é o lado sombra? O Phil, por exemplo, qual é a máscara dele? O homem forte, rude, pá, não sei o quê, ele está sempre ali grosseirão, né? Passa aquela imagem. E a sombra dele é uma profunda sensibilidade, né? Aquela cena do Rio, que ele fica lá com aquele lenço, né? Onde ele se despe daquela imagem, daquela máscara do homem forte e deixa fluir essa questão da homossexualidade, etc. E que seria a sombra que ele tenta ocultar o tempo todo. E no filme a gente vê isso o tempo todo, né? As máscaras e as sombras de cada um. A máscara do George, né? Do cara inteligente, posudo, e é um humilhado, é um cara que sofreu bullying e continua sofrendo por parte do irmão, né? Ele não tem, ele vai se despertando ao longo do filme para ter um pouco mais de posicionamento, mas você vê que o Phil tem um domínio tremendo, né? Sobre ele e sobre todos aqueles homens lá do rancho, né? Então isso é bem interessante da gente ir notando no filme. E a Rose tem esse estereótipo da mulher, né, do feminino, ela traz toda aquela questão da feminilidade. E tem o filho dela, né, que eu acho que é bem legal essa. E aí eu vou trazer várias versões que eu li a respeito da Rose, que todas elas fazem sentido em algum nível. Peraí, sai, filho. A Rose, ela traz essa coisa, ela acolhe esse filho mais sensível, né? Quando ele tá lá com as flores, e ela tá sempre ali dando um suporte para ele. Gente, o bicho não para. Ela tá sempre. Eu boto ele no chão, ele sobe de volta. Ela traz essa coisa do feminino, do sensível. E é engraçado que o Peter, né? Ele banca essa fragilidade naquele meio tão másculo, tão viril, né, com tanta testosterona, chega o Peter com toda a fragilidade, com aquele, é ótimo, aquele paninho de prato ali, e ele tem uma força que é incongruente com aquela imagem dele, ele é muito magrinho, né, ele passa uma fragilidade tremenda.
até quando ele fica muito ansioso, né, que ele sai e fica rodando bambolê, né, depois que ele é humilhado pelo Phil com a questão da flor, né, que o Phil primeiro achou aquela flor bonita, né, e de repente quando ele viu que tinha sido feita pelo menino, ele começou a querer queimar a flor e tal, né? Ele tinha essa negação, né? Ele fez isso para atingir o Peter, é claro, né? E conseguiu, né? E assim, o que a gente olha ali é coitadinho do Peter, né? Até então a gente pensa que ele é frágil, né? Ele tá ali, foi um pouco humilhado, aí saiu, ele tem um pente, né? Que ele fica como se fosse um toque, né? Ele pega o pente e fica e ele ficou no bambolê ali. Você já começa a ver, gente, esse menino é um pouco esquisitinho, né? Tem alguma coisa ali que tá esquisita. Mas dentro daquele ambiente, ela usa sempre um ambiente muito escuro, né? A iluminação sempre. O filme ele passa uma atenção. No início, eu achei o filme lento, porque ele demora um pouco para pegar. E aí, quando ele começa a trazer e a história começa a acontecer, você começa a se envolver pela complexidade dos personagens, né? O personagem ele é muito mais do que ele está mostrando ali de maneira muito clara para gente, né? É, E aí, interessante pode falar falar. do Peter também, é aquela cena que estão todos eles assim, meio que no meio. Não sei o que é ali, uma floresta, uma coisa assim, que tá todo mundo ali fazendo alguma coisa e ele passa, tá a mãe dele vendo, e todo mundo sacaneando e assoviando e falando. E ele passa por ali, ele vai, e ele olha para a árvore, ele vê, eu acho que um ninho, e ele volta, e ele assim, ele tá ali inabalável, né? Realmente é essa força Exato. que ele traz. Foi quando o Peter olhou para ele e resolveu se aproximar, né? Eu acho que ele bancar isso é incrível, né? Naquele ambiente tão. Começaram a assoviar, a debochar, aquele ambiente bem escroto, né? Desculpa a palavra. E ele bota a mãozinha assim no bolso e vai, né? Parecia que tava desfilando, né? Assim, foi lá, tipo, não se afetou por aquilo, né? Isso é incrível, né? Ele poder. E aí vem as versões. Deixa eu só tentar seguir a ordem, senão a gente vai se adiantando. Deixa eu só ver aqui. E aí a gente, naquela cena do restaurante, né, logo no início, a gente começa a ver que o George já começa a olhar para Rose de uma outra forma, né? E aí é interessante que a gente vê até então o Peter e o irmão dividindo o mesmo quarto, né? Eles dividem até uma cama, né? Tem uma hora que os dois deitam juntos, né, na mesma cama. Eles têm uma relação, é quase um pacto. Oi? O Phil e o George. O Phil, isso, eu falei Peter, desculpa, é o Phil e o George, os irmãos. Eles parecem que têm até um pacto, né, de estarem ali tocando aquele rancho, que os pais deram o rancho para eles tomarem conta, e o Phil meio que escraviza o George naquilo, né? Você percebe que o George quer viver outras coisas, e o Phil meio que reprime isso nele, né? Humilhando ele, é uma maneira de submeter o irmão, né? Ah, você é um gordo, você nunca conseguiu nada, você é um ignorante. E aí ele fica naquela. Só que quando ele começa. Deu uma travada, Marta. Você tá me vendo? Tô vendo bem. Tá normal. Ah, então tá bom. Então pode ter sido meu aqui. E aí, enfim, começa a rolar um interesse do George pela Rose. E o Phil começa a ficar incomodado com aquilo, né? A Rose representa uma ameaça nessa relação dos irmãos, né? Ele tem essa relação quase simbiótica, né? Você vê que ele chega num lugar, o George demora para chegar, ele espera o irmão chegar para eles poderem falar com os peões, né? Ele faz essa simbiose mesmo, a ponto dos dois dormirem juntos, né? Uma coisa assim, quase infantilizada, né? Quase infantil. Da parte até do Phil, né? Que também é uma coisa engraçada, né? Ele, esse cara tosco, bronco, trata mal o irmão, mas você vê que tem uma relação de afeto com ele. Ele tem essa relação com o George, né? E aí começa aquela relação do George de se interessar pela Rose, você vê que ele quer levar uma outra vida, ele quer construir família, ele não quer viver aquela solidão, né? A própria imagem do filme remete muito a um isolamento, né? Quando pega aquelas imagens mais distantes, é sempre o rancho, naquele cenário maravilhoso, né? As montanhas e tal, mas aquele mundinho deles ali muito isolado e desconectados de tudo, né? O filme usa muito essas imagens que eu acho que retrata o que eles vivem lá, né? E aí, deixa eu ver o que vem depois. Aí o Peter fica ali, você começa a ver essa relação do Peter com a mãe, né? Você vê uma relação de muita proximidade, eles são muito unidos. E quando começa a estabelecer uma relação do George
E eu achei incrível isso também, porque o George conseguiu fazer frente ao irmão, né? Ele bancou a Rose, né? Não, inclusive a senhora, não sei o que, esqueci o sobrenome dele, Banksman, sei lá. Ele sustentou essa relação frente ao irmão, né? Mesmo o irmão esculhambando ele, achando que pra que uma mulher aqui em casa, né? Escondido. Quando ele Mas quando ele contou já estava tudo feito, né? Ele já, quando ele foi contar, assim, ela já está vindo para cá domingo, né? Não tinha, é. Eu achei interessante porque é uma forma dele fazer um pouco de frente ao Phil, que era tão autoritário, tão dominador, né? E aí vai aparecendo um pouco a vida deles no rancho, a vinda da Rose para o rancho, que aí, e aí tem isso, né? Por que que o Phil rejeita tanto a Rose, né? Ele tem, primeiro que tem essa, talvez até um ciúme, né? Porque ela veio atrapalhar a vida e essa comunhão dele com o irmão, né? Essa coisa quase patológica, porque ele não se permitia viver outras coisas, né? Ele vivia para aquele rancho e vivia também em função de um passado, né? Você vê que ele está o tempo todo rememorando, né? O que ele viveu com Bronco, né? Criando, santificando o Bronco, mas a vida dele no presente é só trabalho, trabalho, tô cagado. Sim. Enfim, né? Ele parece que deixou de lado um pouco a vida amorosa, sentimental e etc. E o irmão não compactua disso e foi viver a vida dele. E a Rose, eu acho que ela conversa muito com o lado sombra do Phil, né? Ela traz o feminino que ele tanto reprime. Ela é muito feminina, ela traz essa coisa da fragilidade, não sei de que ele detesta, né? Inclusive ele provoca ela o tempo todo com e ele também remete. E aí vem as interpretações, né? A gente fica depois sabendo que a Rose, o marido tinha se matado, era alcoólatra, né? E acabou morrendo enforcado. E deixa depois até dúvida, né? Se o Peter teve ou não algo com isso, né? Mas, a princípio, a notícia que a gente tem é que o marido dela se matou. Afinal de contas, E ele era muito agressivo. encontrou ele que tirou da corda, foi ele. Né? Sim, Depois do final sim, do filme, a gente fica, opa! sim. E como a corda é um símbolo presente o tempo todo no filme, né? É, Tem a questão da corda que ele começa a trançar e isso pode ser uma forma até que ele começou a se aproximar do Peter a partir da corda. Aí tiveram pessoas que falaram assim, essa corda era uma provocação subliminar para o Peter se remeter ao pai que se matou e isso magoar ele de alguma forma. Não sei, eu não vi muito por aí, né? Eu acho que a corda ela simboliza a morte bastante, né? Já que o pai se enforcou e depois a corda que matou o de antrax, né? O fio. E é interessante isso. E depois ele guarda a corda debaixo da cama e aí você pode pensar, né? O que ele ainda quer com essa corda, né? É só uma recordação, né? Ou o que ele vai fazer com aquilo? Eu acho que a corda ela entra muito nesse lugar, né? Ela simboliza um monte de coisa ali. E aí, falando em símbolos também, eu acho importante a gente falar um pouco, se for puxar pela psicanálise, sobre o complexo de Édipo, né? Que relação, eu fiquei pensando um pouco depois sobre o diagnóstico do Peter, né? A gente podia pensar, ele é um psicopata. Psicopata, assim, se a gente for tomar como uma psicopatologia mesmo, não parece, porque ele tinha uma relação de amor com essa mãe, né? O que parece, o que deixa passar pelo filme é uma relação de complexo de Édipo muito mal resolvida. Né? O que é o complexo de Édipo? O Freud divide as fases de desenvolvimento psicossexual, desde do nascimento até a vida adulta. Né? A primeira fase é a fase oral, que é quando a criança ela conhece o mundo e é estimulada a partir da boca, da amamentação. Depois a fase anal, que é quando a criança começa a ter controle dos esfíncteres, né? De fazer xixi, de fazer cocô, de desfraldar. E a terceira fase, que é a fase do complexo de Édipo, que é quando a criança começa a desenvolver com seu genitor do sexo oposto, né? Ou, no caso, o menino com a mãe. O Peter começa a ter uma relação com a mãe de admiração e de um vínculo de afeto muito grande. Né? Isso acontece com todas as pessoas. Né? Para Freud, isso faz parte do desenvolvimento normal. E aí chega o pai e faz o corte. Né? A tua mãe é só sua mãe, ela é minha mulher. Né? Você consegue romper com isso. O pai do Peter era um fraco.
o pai do Peter era alcoólatra. Ele tinha uma fragilidade emocional muito grande. E aí a gente pode ler disso que ele não fez essa ruptura. E o Peter continuou identificado com a mãe. E aí, para Freud, uma das consequências, né, dessa identificação com a mãe pode ser a homossexualidade, por exemplo. E o Peter é homossexual, né? Ele tem uma relação com a mãe que deixa entender que tem uma sexualidade latente ali também, né? Quando ela fala que ela tá ali bêbada, falando de quando ela era nova na escola, que tinha muitos pretendentes, aí ele olha para ela com o olhar e fala, você era linda, você é linda, ou alguma coisa assim. Nessa relação de proteção excessiva com essa mãe, né? A ponto até de matar alguém que faça mal para a mãe dele. Então, realmente, é uma relação que passa, né? E aí tem a ver, olha que interessante, gente, eu achei muito incrível o filme. Porque o complexo de Édipo, a gente fala da fase da castração, né? Que é quando o pai entra e entra a castração, que é dar o limite, né? Assim, você é só o filho da sua mãe. Você não vai ter uma relação com ela, né? E a gente chama de castração isso, né? Tem esse conceito. E no filme, o Phil castra, literalmente, aquele gado todo na mão, né? Sem luva. Ele castra o gado. E aí a gente pode até pensar, né? Será que o Phil simboliza esse pai que depois ele mata, né? Porque é um pai que ameaça a mãe dele, é um pai castrador, literalmente, né? Porque ele castra. Eu acho que o filme ele traz muitos símbolos, né? Quando tá o Peter e o Phil que eles vão cavalgar e aí eles param lá e começam a mexer até na hora que tem um coelho, não sei o quê. Ele pega tipo uma estaca, sei lá o nome daquilo, né? Que tem um símbolo fálico. Né, praticamente Saca mesmo, e aí ele fica ali batendo, né? Assim, tem toda uma simbologia do símbolo fálico, né? Então isso é muito interessante do filme, você começar a perceber essas sutilezas e de que forma que isso vai aparecendo, né? Dessas relações complexas que estão ali. E aí, voltando, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Só para não perder a continuidade. O próprio coelho, ele é também um símbolo da sexualidade, né? Porque todo mundo, quando pensa no coelho, pensa em como que ele procria, né? Todo mundo fala assim, pô, o cara faz sexo igual um coelho. Porque o coelho é rapidinho, pega um monte, assim, rápido. Então, eu acho que até o coelho entra nessa simbologia aí, né? Pode entrar, né? E é engraçado que depois, eu achei, quando ele pega o coelho a primeira vez, né, na fazenda, e depois até a menina que trabalha na casa vai levar a cenourinha pro coelho, o coelho tá morto lá aberto, né, na mesa dele. Ai, desculpa, eu tô numa alergia hoje terrível. E aí ali eu já comecei a achar estranho, né, que afetos são esses que o Peter tem, que ele vem com um coelhinho tão bonitinho, coelhinho fofinho, que gracinha, não sei o que, depois mata o coelho, abre e começa. Quando isso apareceu, já me causou um estranhamento. Falei, gente, que coisa estranha, né? Esse menino matou o coelho assim tão friamente e tá ali, né? Ele fazia medicina veterinária, pelo que estava ali, né? E tá ali pesquisando, né? Que coisa. Eu achei isso meio forte, assim, né? E o filme ele traz essas cenas, assim, que você fica já. São sinais, né? Assim, nada é dito claramente, mas se a gente junta os sinais, você monta um quebra-cabeça que podem ser várias imagens formadas, porque a gente pode pensar em várias interpretações. E aí, falando um pouco. Ele mata de novo, o outro coelho ele mata também, dá a entender que ele dá uma. Também. Né? Também. Patinha, assim, ele fala, ele tá sofrendo, tem que acabar com ele parece que não vai. Mas, inclusive, até o Phil se espanta com a frieza. Exato. Exatamente. O Phil olha para ele porque ele tipo, achou que ele não fosse ter coragem, né? Porque é isso, é o estereótipo do menino frágil, que de frágil não tem nada, né? A gente que avalia as pessoas pelas máscaras, mas o lado sombra, que no caso do Peter a gente pode pensar numa psicose, sei lá, numa relação edipiana muito mal resolvida. E aí eu queria falar um pouco da Rose também. Ela tá fantástica no papel, né? Eu achei ela incrível. Muito. Que mulher angustiada, dá fobia de ver, né? O filme é todo meio claustrofóbico. Aí você vê ali a vontade dela fazer ela explodir, né? Ela tá o tempo todo ali, parece que vai explodir e não explode, né? Vai dando uma agonia.
A cena do piano, né, que ela não consegue tocar, o quanto que o Phil ele tenta humilhar ela, né, porque essa feminilidade dela faz muito mal a ele, né? Porque é o lado que ele não quer lidar, né, ele quer mascarar isso o tempo todo. Quando ela tá ali treinando no piano, ele vem com um banjo, blá, 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 toca o banjo bem pra caramba, né, e aí ela fica ali, ele parece que tá sempre querendo humilhar, né. Oprimindo Isso já mostra. de forma, né? Acho que Oi? sempre oprimindo, eu acho que ela se sente ali oprimida por ele mesmo, né? Sim, Indo sempre alguma coisa o tempo todo, assim, ela, né? Realmente sim. a atuação dela é fantástica nesse filme. Ela tá muito E fantástica. sem E eu acho que essa. É. E eu acho também que essa opressão toda do Fio conversa com um lado dela, que é talvez o que ela viveu com o marido, que era muito agressivo, era um marido muito rude, alcoólatra e tal, né? Ela devia ser muito humilhada por ele. Eu acho que ele desperta um lado dela, né? Tanto que ela começa a beber, ela fica completamente descompensada diante do Phil. uhum. Porque ele é ameaçador e tudo, mas assim, isso cai para ela de uma forma muito intensa. Porque provavelmente ele é um gatilho para essas coisas que ela viveu. Né? A impressão que dá é que ela, na verdade, talvez ele desperte nela, da mesma forma que ela desperta nele esse horror do feminino, né? Que ele tenta esconder o tempo todo, ela também tem essa coisa dessa relação do marido que a gente não sabe exatamente o que foi, mas que o Peter fala, né? Que ele tratava muito mal a mãe. Então, assim, essa coisa rude dela não reagir, eu acho que remete um pouco ao que ela viveu com aquele ex-marido dela, né? Ex-marido não, né? Marido, só que falecido marido. Tem um comentário aqui do Cine Brasil, até falando aqui sobre o Phil, né? Que ele não tenta humilhar ela. É como se ele estivesse tentando invadir os espaços dela, deixar ela sem espaço. Né? Ele vai sufocando ela ali, né? É interessante. É, é. Oprimindo mesmo, né? O que você falou, ele vai ali, né, sufocando mesmo, oprimindo. E ele vê, né? Ele vê que ela bebe, ele vê toda a relação dela patológica com isso e vai provocando cada vez mais, né? E aí, até uma outra coisa que a gente pode pensar, essa aproximação que ele teve com Peter, né? Além de ter dado, eu acho que despertou nele até um desejo, né, sexual e tudo, teve também uma coisa de afrontar a Rose, porque ela sabia que ela ia mexer no filhinho, né? No filhinho dela. Então ele se aproxima dele para dar uma provocada nela também, né? Ele vê que ela fica extremamente mexida com isso, né? Ele joga com isso. Parece que é uma vingancinha, né? Já que você roubou meu irmão, eu vou pegar teu filho, né? E aí fica uma relação ali bem esquisita. E aí é interessante nessa proximidade do Peter com ele, porque a princípio eu fiquei pensando, gente, né, como é que o Peter vai reagir, né, diante dele, porque ele é muito dominador e tudo. Mas o Peter, ele soube ir levando, né, ele foi levando, o Phil foi aceitando as provocações do Phil, né, porque ele colocava ele para, não, vai andar a cavalo, o cavalo derruba, né, ele tem essa questão da fragilidade física, mas ele tem uma força intelectual, ele é muito, tanto que ele armou toda uma situação, né, para depois matar o Phil. No meu entender, e eu acho que deve ser isso mesmo, né, por todos os sinais. Uma coisa interessante, quando o Peter começa a andar lá pelo mato e acha o esconderijo do Phil, né, que é aquela parte do rio onde ele toma banho, que, aliás, ele passa essa imagem de Bronco o tempo todo, né, de alguém que é sujo, né, essa máscara do homem rude, que nem banho toma. Só que ele toma, né, no rio, lá, quando ele se despe daquela coisa toda e fica ali, né, ele até se masturba com lenço escrito Bronco e tal. E o Peter acha aquela cabaninha lá onde tinha as revistas de homens nus, né, com o nome do Bronco em cima, né? Então ele achou ali. E é interessante que eu vi uma outra. Gente, é muita interpretação que eu vi sobre esse filme. Essa também é uma viagem na maionese, mas também achei interessante. Como que o Peter ia achar aquele esconderijo tão escondido? Possivelmente alguém que sabia falou, né? E aí alguém falou assim: o George,
que podia, que é o irmão que estava sendo ali humilhado e tal, talvez tenha usado o Peter para cometer esse crime de alguma forma, resolver a situação que ele próprio, como irmão, não conseguiria. Por conta disso, né? Como é que o Peter chegou até lá, enfim. Esse eu achei um pouco mais de viagem, mas É. tudo são possibilidades, né? Eu acho um pouco de viagem, enfim. Mas a partir dali, o Peter descobriu o segredo do fio, né? Ele viu aquilo tudo e aí eu acho que a partir dali ele começou a traçar um plano, né? Que, na minha cabeça, assim, pelo que o filme passa, é assim, ele ia manipular o fio de alguma forma. Ele começou a seduzir o fio a partir daquele momento, né? Ele descobriu a homossexualidade dele e começou a jogar um pouco com isso. E aí, eu estou tentando lembrar da parte, mas tem uma parte, né? Aí eu acho que entra a questão, né? Será que a Rose era tão frágil e tão vítima das circunstâncias assim? Ou ela sabia o filho que ela tinha, né? A índole do filho, ou até o que o filho era capaz de fazer, e dramatizava as coisas para que ele tomasse atitude, né? Porque se a gente pensar que tem alguma possibilidade do Peter ter matado o próprio pai, né? O filme é baseado num livro. E eu não li o livro, mas eu vi uma crítica de uma pessoa falando que no livro o que aparece é que o Peter sabe que o pai é muito frágil emocionalmente, né? Alcoólatra e tal, e ele começa a induzir o pai a se matar, né? Ele humilha, tem uma briga horrorosa, tipo, bota o pai abaixo do chão sabendo que ele poderia não suportar aquilo. Então ele não matou literalmente, mas contribuiu para aquela situação ter aquele desfecho, né? Tem uma cena que ele tá conversando com o Phil que ele fala do pai e ele fala: meu pai me achava muito forte. Aí que ele olha e é Sim. forte. Então, realmente, É, falando do livro, isso não fica claro no filme, mas faz todo sentido até aí nessa cena, realmente. Alguma coisa, algum confronto com o pai ele tinha e que ele mostrava essa força. E a mãe certamente via isso, né? sim. E aí ela pode ter manipulado de alguma forma, né, para que ele tomasse. Até quando a mãe tá ali bêbada, falando do passado, né, que ela começa, joga um negócio na mesa, um açúcar e desenha e tal. Tem uma hora que o Peter fala para ela: você não precisa fazer isso. Pode deixar que eu resolvo. E aí dá um pouco a entender assim. E aí tiveram algumas interpretações que eu li a esse respeito e eu acho que a gente pode pensar sobre isso. Tem gente que fala, o Peter resolve matar o Phil quando ele percebe que a mãe está indo pelo mesmo caminho do pai, tá virando, se tornou alcoólatra e pode se matar por não suportar essa pressão do Phil. E essa frase seria sobre isso: você não precisa se matar. Eu vou resolver isso para você, É, essa né? É, realmente ela fica solta no filme, né? Você não precisa fazer isso. Tipo, do que ele tá falando? Né? Eu realmente não tinha pego isso, mas é por aí. É, eu acho que tem essa possibilidade, né, de achar que assim, você não precisa se acabar desse jeito e acabar se matando, eu vou resolver isso pra você. É isso. Ou, por outro lado, pode ser isso. E aí é engraçado que depois aparece a cena deles dois saindo a cavalo e ela sai desesperada no dia seguinte de manhã, Peter, Peter. E aí tem duas interpretações. Ou ela tinha medo do Phil fazer alguma coisa com Peter, ou ela tinha medo do Peter fazer alguma coisa com o Phil e se dar mal depois. Que é uma possibilidade. Quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando nisso, que ela sai desesperada e ela não diz, né, o que ela só fica chamando pelo filho, chamando, chamando. E aí eu fiquei pensando, será que ela sabe o filho que ela tem? E aí ela ficou com medo de, sei lá, só estavam os dois. Ela mata o filho, ele vai se ferrar, vamos saber que foi ele, É, né? Eu acho que tem até uma relação mais para isso do que medo do Phil fazer alguma coisa com o Peter. Eu tenho essa impressão, assim, porque eles têm essa relação muito simbiótica, né? Ela é uma mãe bem psicotizante, né? Porque ela alimenta um pouco essa relação do menino com ela, né? sim. A relação não é só dele, né? Ela fica ali, né? Ela alimenta. Então, pode ser que, na verdade, sejam os dois ali numa relação meio esquisita, né? E faz
quadrilhazinha, porque depois quando ela chega, né, esse casamento foi muito bom para ela também. Eles viviam uma situação de precariedade ali, né? Ela era viúva, financeiramente não estavam muito confortáveis, né? Eles eram, quando o Phil joga isso na cara, né, que fala, ela é uma interesseira, o que que ela quer de você? Ela quer, né, status, quer não sei o que lá. Ui, desculpa. Talvez ele não tivesse de todo errado, né? Talvez tivesse alguma questão ali também, né? Mas se você pensar também numa mulher na época dela também, o que que ela quer? É isso, é segurança, tá bem casada. Então, eu acho Sim, sim. que, né, pra ela, então faz parte. Até porque ela trabalhava naquele ambiente que era ruim para ela, né? Dos homens muito. Só um minutinho. Ô, Sofia! Ai, gente, o cachorro tá aqui choramingando. Vem ver aqui! Desculpa. Ai, gente, por que que eu fui arrumar sarna pra não coçar? Literalmente. Ai, Jesus, deixa eu só pegar aqui, ver se eu anotei. Eu anotei tanta coisa. Ai, ai, ai. Aquela cena que você falou do acampamento dos peões, né? Quando o Peter passa ali, que é quando começa a relação dele se estreitar com o Phil, né? Que ele passa ali no acampamento, então eles lá, e aquele deboche, e a Rose tá junto, ela fica tensa vendo aquilo tudo. Deve ser horrível, né? Você fica vendo e tal. E aí começa a história da corda, né? De fazer a corda. E tem tanta gente, algumas pessoas dessa coisa de achar que a Rose pode ser a vilã, entre aspas, que ela inclusive deu o couro todo para os índios, o que fez o Peter ter que usar o couro contaminado, Mas, né? Então não mas aí tinha que estar muito combinandinho, aí não. teria que ser uma coisa muito um filme A maldade mesmo dela é, é, é. com o filme. Mas é engraçado. Eu também acho que não. Foi, na verdade, uma série de fatos que foram sendo coincidência e ele foi se aproveitando daquela situação. Sim. Mas o filme, ele vai fechando essas coisas, vai costurando essas situações, né? Não, Vai dando a entender. em que Pega ele aqui, filha, tá demais. feria ali naquele momento ali do negócio do coelho também. Então, assim, foi uma série de coincidências e que ele, no final, se aproveitou de cada coisa. Mas acho que mas não foi nada assim planejado. Tão estrategicamente pensado, sim, sim. Uma coisa estava se pensando, mas como que seria o desfecho, nem ele sabia, né? Nem o Peter sabia. É, eu penso a mesma coisa, né? Que na verdade o filme vai mostrando algumas situações que foram culminando naquela possibilidade, né? Tipo, é agora ou nunca, né? Surgiu a grande chance, né, de fazer. E é interessante que no início do filme, quando eles estão lá, né, que tá o fio e que vai mostrando, né, ele tocando gado, aí eu acho que tinha uma vaca morta, alguma coisa assim, e aí ele fala, não mexa, é antrax. Então, porque no final o irmão dele fala, ele nunca ia mexer num bicho morto por antrax, ele conhece. É. E aí você começa a levantar essa suspeita, ele não faria isso, né? Como é que ele morreu de antrax, né? Ele não iria dar esse mole, né? Uma pessoa que conhece, tá vendo bem ou travou? Não, não, eu tava lendo aqui que alguém escreveu. Ah, tá. Se eu tivesse dado uma travada. Deixa eu só ver se eu Aliás, o pessoal, acho alguma. ninguém tá perguntando nada, o pessoal só tá aqui só assistindo. Ninguém é curioso com o filme, ninguém teve nenhuma curiosidade em relação a nenhum personagem. Deixa eu ver se eu achei o filme muito rico, porque de verdade, os personagens são muito complexos. E assim somos nós na vida, né? Essas camadas que a gente vai, né? Essa coisa. E o filme ele traz isso de uma maneira muito intensa, né? Esse lado muito reprimido das pessoas, né? Onde era uma sociedade que se vivia muito de aparência, né? Ninguém podia falar muita coisa. E o Phil dá uma quebrada nisso. Quando ele chega no jantar com o governador, né? Tem toda aquela formalidade. Pois, gente, desculpa, eu tô numa rinite, estão fazendo uma obra aqui na fachada do prédio, uma poeirada em casa. Não sei bem o que é isso, é que eu não tô atacada esses dias, mas. Ah, horrível. E Adriana, me tira uma dúvida. No final das contas, ela toca piano ou ela não toca piano? O que você acha?
Eu acho Porque o George que ela toca assim. toca maravilhosamente, que ele adora assistir ela tocar piano, mas a gente não consegue assistir ela tocar uma É, música inteira no filme. é. É sempre aquele. Na verdade, eu acho que assim, que ela toca medianamente. Ela não é nenhuma grande coisa tocando, né? Tanto que depois ela fica ensaiando. O que dá a impressão é também que o George ele tem um desejo de pertencer à alta sociedade, né? Ele quer parecer mais do que ele é e ele acaba constrangendo a mulher dele, né? Quando ele cisma, né, atrás de um piano de cauda, quando ela olhou aquilo, ela falou: "Meu Deus, né? Tipo, ela deve ser aquela tocar um violãozinho ali, né? No luauzinho da praia, né? Não, não vai chegar e sentar num piano de cauda e fazer um concerto, né? Eu acho que ela tocava assim coisas mais populares e de repente ela se vê ali, né? Ela visivelmente constrangida o tempo todo. O George não se preocupa com isso, né? Ele continua constrangendo ela, apesar dela ter dito desde o início que ela não tocaria, que ela não sabia tocar, para que aquilo, né? Quando começam a chegar com o piano, você vê o desespero dela, assim, meu Deus, né? E na verdade, assim, ele não respeita a vontade dela também, né? Ele dá uma atropelada nela, como eu acho que era na sociedade da época, né? A mulher não era muito considerada, né? Ela estava ali quase como uma coisa para fazer graça para os outros, né? Assim, você tá ali, mulher bonita, arrumada, ela estava até com um vestido lindo, que eu acho nessa cena do jantar e tal, super arrumada e tal, mas super constrangida, e eles parecem, e ele não salva ela disso, né? Ele deixa ela cada vez mais numa saia justa, assim, né? Uhum. Isso é muito ruim, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nossa, ele não percebe, ele não tá vendo que ela não quer, né? Que amor é esse, né? Que não considera a vontade dela, né? Não, a impressão é que ele realmente não enxerga ela, né? É, Acho que era mais uma em nenhum momento, né? fala, né? Eu não quero ficar sozinho. Acho que você não sabe como é É, alguma coisa assim. Então acho que era mais como uma companhia para ele do que realmente, né, o casal em si, né? e eu acho que ele queria mostrar que ele venceu na vida, né? Que casou com uma mulher, né? Que sabia tocar piano e sei lá o quê, né? Tinha essa questão da imagem, de mostrar. É, tanto que é um jantar para apresentar para o governador, para a mãe, para o pai. E ela ficou completamente constrangida, né? Completamente. A partir dali que ela começa a beber, né? Quando termina o jantar, ela pega um copo de bebida e toma, né? Assim, porque ela realmente se viu ali. E o Phil, eles ainda ficaram naquela formalidade, então tá bom, tá ótimo, não tem problema, não sei o quê. E o Phil chega lá, né, com o pé no peito, já falando, não tocou? Vocês não estavam dançando? Deixando ela ainda numa saia justa, mais justa ainda, né? Então, fiquei morrendo de dó dela nessa cena, né? Tem gente que fala, ela fez cara de raiva, né? Não de uma pessoa que estava em sofrimento. Mas é lógico, né? Ela estava ali e numa sociedade que vivia de aparências, que você não podia mostrar quem você era de fato. Nem o Phil podia mostrar que ele era gay, porque ele não ia ser respeitado. Nem ela era vista como uma mulher. Ela não poderia falar o que ela pensa naquele ambiente. Nunca, jamais, né? Então acaba que todo mundo vive de aparência, né? Sustenta um teatro, né? Parece tudo um grande teatro. E você vê o desconforto de cada personagem ali, né? Você vê que tá todo mundo naquele teatro extremamente constrangido. É muito isso que o filme passa pra gente, né? Você parece que tá vivendo aquilo, pensando, meu Deus, que situação, né? Assim, você não vê quem tá pior ali, né? O marido que fica ali com a esposa, fica, meu Deus, coitado, que humilhação, ela não vai tocar essa porcaria. Ela que fica ali sentada, tipo, não vou conseguir tocar, né? O governador que tá com aquela cara assim de o que eu tô fazendo aqui, é tudo muito esquisito, né? É tudo muito esquisito. E eu acho que é uma crítica mesmo também a esse teatro social todo, né? Onde, na verdade, as pessoas estão com seus lados sombras ali, É, em conflito total e buscando reprimir, pagando com a própria saúde, né? Cada um à sua forma, né? O Phil que não podia viver, né? Ele vivia uma vida que ele não podia ser quem ele gostaria. E o filme é até engraçado, até na morte dele, né? A maneira como é feita, né? Fazem a barba dele, botam ele todo alinhadinho no caixão, né? Eu fiquei é, chocada quando eu vi. Eu falei, gente, ele nunca esteve tão alinhado quanto no leito de morte ali, né? Muito doido isso, né? É passar uma imagem que é completamente estereotipada e fora da realidade, né? As pessoas não podem ser quem elas são, né?
E aí, deixa eu ver, que mais que tem? Eu nem sei quanto tempo de live tem, que o Instagram dá aquela derrubada É, boa, né? Faltam mas, 10 para as 9. é, 10 para as 9 já. Deixa mesmo, pelo menos eu ver se tem alguma coisa. derrubou. Oi? E tá derrubando mesmo. Tá, eu sei. Vou só fechar aí. Aproveitar que o pessoal tá com pouca dúvida, então a gente faz o nosso fechamento aqui mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que é importante falar agora o calar-se para sempre, porque vai cair, né? Deixa eu ver só se tem alguma coisa. Eu acho que eu vim falando, né, ao longo da história sobre os personagens, né? Eu acho que o que fica de importante é isso, né? De entender essa coisa da masculinidade tóxica que todo mundo falou, né? Mas eu acho que o mais interessante para mim foi ver isso, né? Essa coisa das camadas que a gente tem, né? O que a gente decide mostrar, o que a gente resolve esconder, como lidar com esse teatro social que a gente vive, o quanto que isso custa para cada um, né? A Rose virou alcoólatra, o Phil não vive uma vida plena, né? O menino fica ali naquele posicionamento de sofrer tanto que de repente pode chegar a matar alguém, né, que entre no caminho. O George que vive se sentindo um Zé Ninguém e fica querendo mostrar para os outros o quanto que ele é bom, né? Tem uma mulher, tem isso, tem aquilo. Então é todo um cenário que tem ali e que a gente, em outras proporções, vive também, né? Essas camadas. Qual é o lado sombra que todos temos, né? Todos temos um lado sombra. O que a gente esconde? Como que a gente lida com isso? Né? Não negar o nosso lado sombra, né? É conhecer e aceitar e fazer alguma coisa com ele, né? O lado sombra todo mundo tem, a gente só não pode negar e fingir que não existe, né? Porque isso é adoecedor, né? Sim. Então, como é para Rose, coitada, né? Ela tinha lá alguns conflitos internos muito intensos, né? Do que eu vejo mais como essa coisa do papel feminino naquela época, na relação dela patológica com o filho, que ela percebia que o filho tinha uma série de características e ela se aproveitava de alguma forma daquilo, usava e manipulava um pouco aquela relação. Por outro lado, era o vínculo de amor que ela tinha, né? Porque os maridos, um morreu e o outro estava ali, assim, você via que eles tinham um vínculo e tal, mas muito, muito esquisito isso tudo, né? Então, eu achei de uma riqueza fantástica o filme. E a cada vez que eu penso nele, eu penso numa outra ótica, né? O Bronco, né, que é essa pessoa tão idolatrada, santificada, ele iniciou sexualmente o Phil, talvez o George, segundo algumas interpretações, mas o Phil com certeza, né? E o Phil coloca ele numa posição de um grande homem, né? E aí ele fala, né? Que ele, quando eles dormem juntos e tal, que ele me salvou, né? Salvou de quê, né? Além de ser salvar do frio, das condições e tal, que salvação foi essa que ele trouxe, né? Que mundo foi esse que talvez ele tenha conhecido através do Bronco, né? E pudesse ter vivido a sexualidade dele, a homossexualidade dele, numa sociedade que não permitia isso na época, né? E a gente, E ele e a gente vai ficar aí no questionamento assim, do que teria sido do relacionamento dele com o Peter se ele não tivesse morrido. pois é, E assim, pois é. ele sentiu, tinha algum afeto no final, assim, ele já estava realmente se entregando ali, né? Tem no, O Peter seduziu ele, né? Ele foi sedutor, né? eles já estão cara a cara. Então, assim, eu acho que ele ali ele já se entregou. E quando ele tá indo, né, lá pro hospital, enfim, que ele quer entregar a corda pro Peter, aí eu não sei o que simbolizava entregar a corda para ele, mas parecia que era algo assim desesperador, assim, que antes de ir eu tenho que me entregar para ele de alguma forma. Não sei, É, né? Então é, tenho que deixar algo meu para ele. Não sei. Então eu acho que isso simboliza esse apego. Como ele se apegou, acabou se apegando, né, ao Peter. E o que teria sido deles dois se ele não tivesse morrido. Então essa curiosidade do filme vai ficar na minha. eu acho que essa corda ela era investida de afeto, né, da parte do Phil. Você vê que ele idolatrava as coisas do Bronco, né? É a cela que ele sentou, é o lenço com o nome do Bronco. E talvez essa corda fosse, né, esse objeto de amor que ele tivesse dando mesmo, né? E que para o Peter significava outra coisa, né?
Você vê que ele mexe na corda de luvas no final do filme, porque ele não é trouxa, aí bota debaixo da cama e você pensa, o que que ele quer com essa corda? É, Né, tem gente que fala, os psicopatas, né, assassinos em série, tem essa coisa de guardar um objeto, né, tem uma coisa simbólica, guarda alguma coisa da pessoa que matou e etc. Não sei, a corda ela não a corda ela tem vários, ela simboliza um monte de coisa ali para mim. Eu associo bem essa questão da morte mesmo, né? O pai morreu enforcado e o Peter que achou a corda, que soltou a corda e de repente essa corda ele tá ali botando debaixo da cama depois de ter olhado pela janela a mãe chegando com o George. Aí ele dá um risinho e você pensa, meu Deus, é a próxima vítima, né? Se fizer isso com a mãe dele, é, será morto. A corda tá ali, quem sabe, né? Se vai precisar novamente, né? gente, então é isso. Mas o filme é maravilhoso, né? Minutinhos pra gente encerrar, então vamos se despedir aqui. Adriana, obrigada mais uma vez por ter aceitado participar aqui com a gente. A gente está só abrindo a nossa temporada de live, então espero que pelo ano de 2022 a gente ainda consiga fazer bastante coisa. Mais uma vez pedindo para o pessoal, indiquem filmes pra gente, filmes que vocês tenham curiosidade de saber alguma coisa, porque a gente gosta também de fazer lives sobre filmes que interessem realmente, né, o pessoal que está assistindo. E é isso. Então, Andri, tem alguma mensagem para o pessoal aí? Sigam o perfil da Adriana. Ela posta coisas maravilhosas. Eu adoro. Tô sempre vendo ali suas dicas, ali as coisas que você posta. Gosto muito. Obrigada, obrigada. Eu queria agradecer o convite, né? Para mim também é sempre muito rico, né? A gente avaliar personagem, começar a pensar. Isso é uma coisa é um exercício maravilhoso, né? Eu fico muito feliz de estar sempre aqui com vocês participando. E vai ficar salva no YouTube depois. Vocês colocam lá no YouTube da Cinematologia. Só para eu avisar o meu pessoal também, quem não viu o filme, veja. E quem já viu, tenta abrir a mente para esse novo olhar, né? Tem muita gente que assistiu e falou, esse filme é meio, não sei. Né? Eu acho que quando a gente expande um pouquinho, começa a olhar de uma outra perspectiva, ele pode parecer mais interessante ainda, né? É sim. E é isso. Então tá, ó. Beijão pra você, hein? Obrigada, Beijo, tchau, todo tchau. mundo. Depois deixa os comentários aqui, que vai ficar salvo aqui no Instagram. Deixa os comentários aí, tá bom? Beijinho. Beijo, boa noite, tchau, tchau. Tchau.